Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Banana Cast, o seu podcast. Hoje nós estamos aqui com um convidado ilustríssimo e muito pedido também nas nossas caixinhas do Instagram. E já já eu mostro ele. Vou deixar agora o Starley dar um recadinho aqui antes da gente iniciar o programa. E já vou iniciar, pedindo desculpas pela nossa voz, que não está das melhores hoje, mas eu espero que vocês compreendam, esse clima variando, uma hora faz calor, outra hora venta, e a gente entra no ar e sai do ar, e assim, acabou com a voz de todo mundo. Mas a gente falou, não vamos deixar de gravar o programa por causa disso. Então, vai dar tudo certo. É com você, Starley. É isso daí. Tá achando que uma rouquidão vai parar o nosso trabalho? Nunca! Perseveraremos sempre. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Vocês devem observar que estamos hoje num ambiente diferente, um ambiente bonito. Sim, estamos aqui nos estúdios dentro do Grupo Eficiência Solar. É isso daí. Grupo Eficiência Solar, que tem sido nossos parceiros há longa data, vem trabalhando conosco, nos incentivando os produtores de conteúdo. E estamos aqui hoje no escritório deles, onde eles fazem as reuniões com os clientes para fazer a entrevista com o nosso querido cliente. E para você que está vendo aqui, você já falando, mas o que é isso, eficiência solar? Eficiência solar é onde você vai economizar energia. Aqui eles trabalham com usina solar e também fornecimento individual para a sua casa, através das placas solares. Entre em contato, vai estar aqui embaixo no encarte o contato deles para você solicitar o seu orçamento, conhecer como que eles trabalham, que eles fazem tudo. Desde a parte do orçamento, a montagem, a assistência é toda com eles. Lembrando que a garantia deles é uma garantia que é mais de década. Então, não perca tempo, vem para cá, peça seu orçamento e economize energia para você colocar o dinheiro onde você quer colocar. É isso daí. E, gente, o nosso convidado hoje é o Alexandre Pimenta, o famoso Alexandre Pimenta. Agora, o pessoal tá te vendo por essa câmera aqui, tá? Você pode cumprimentar, vamos dar as boas-vindas para ele, Starley? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Alexandre. Gratidão por você estar aqui conosco. É como a Jaqueline falou, você foi muito pedido e nós também estamos muito satisfeitos em estarmos aqui hoje para poder falar com você sobre tudo que você desenvolveu e vem desenvolvendo aqui em São Simão, que nós sabemos que é um trabalho de referência. Por isso a gente fala da questão de gratidão. O Banana Cast é um programa que ele começou para incentivar a nossa população a mostrar aquilo que nós temos de melhor. São Simão entrou numa época em que se falava muitas coisas não tão positivas e nós não aceitamos isso. Nós falamos, opa, nós como cidadãos, nós como pessoas com capacidade de comunicar, de levar conteúdo para as pessoas, fazemos questão de trazer aqui pessoas que fazem diferença. E você, com certeza, é uma delas. Gratidão por você, por sua vida. Temos aqui também, pessoal, não sei se vocês sabem, mas tem uma presença ilustre também de backstage, que é a Bibi Pimenta. A intimidade. Você viu, Gabriela? Começou a te seguir há pouco tempo no Instagram, já tá chamando de Bibi. Eu aprendo fácil, Alexandre. Ah, você tá esquecendo do presente? Mesmo? Que é Espera isso? Você sabe que o Grupo Eficiência Solar não deita, Ele sempre presenteia. Esse aqui é um presente. Deixa eu ver Grupo primeiro. Eficiência para você. Tá. Feito com muito carinho aqui pela Viviane, pelo Juliano, tá? Bacana. Muito obrigado. Bem, boa noite, Eu queria agradecer vocês pelo convite. Já falei que esse trabalho de vocês é muito, muito bacana. Gostaria de agradecer também o Juliano e a Viviane porque ter cedido esse espaço. Primeiro por acreditar em vocês, que é um projeto muito bacana, está se destacando e vai crescer muito. Inclusive, além do nome de vocês, vai levar o nome da cidade. Com certeza. E agradecer assim, esse convite por acreditar, mas espero que todo mundo, quem vai assistir o
bate-papo aí que fique satisfeito e Vão tirar muito tira algum proveito. proveito. Com certeza. E assim, eu não te conhecia, fiquei sabendo, assim, te conhecia por nome, né? Sempre ouvi Sim. falar Alexandre Pimenta, Alexandre Pimenta. Sim. Mas eu falei, gente, quem é o Alexandre Pimenta? Que cara que ele tem, né? E aí, algumas semanas atrás, eu te vi lá na palestra, né? Da associação. Acho que foi a primeira vez que eu te vi, foi aquele Sim. dia. Aí eu acho que o Starley falou, esse que é o Alexandre Pimenta. Aí a gente vendo lá, né? Falei, esse é o Alexandre Pimenta. Aí a gente até começou a conversar. Sim, sim. Então, para mim é um prazer te receber aqui, porque a gente sabe que você tem história para contar, você tem uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade. E eu acredito que tudo isso vai agregar valor para o nosso público, para as pessoas que nos assistem, para a cidade em si. Eu tenho certeza que todo mundo te conhece, mas às vezes nem todo mundo sabe da sua origem, de onde você veio, como que você começou, né, nesse meio de empreendedorismo, de fazenda, né? Você gosta bastante de fazenda também, eu sei, de gado. Então, eu acredito que a gente vai ter muita coisa para falar aqui. E eu queria começar te perguntando das suas origens, de onde você veio, se você é de São Simão. Bem, de nascimento, eu sou mineiro de Passos. Já ouvi falar. Saí de lá com 1 ano de idade. Aí meu pai foi para uma cidade que chama Estreito, e de lá para a fronteira, que é Marimbonda, até mais ou menos perto Tudo em aqui. Minas. Sim. Não, Estreito é Estreito é São numa- Paulo, São Porque Paulo. tem o Estreito do Maranhão também, né? Sim, sim, lá na divisa. Mas, e aí veio para cá, mas quando ele veio para cá, porque naquela época tinha muitas obras, era governo militar, e tinha muito dinheiro no mundo, assim, no mundo, e sobrava para o Brasil. Eles mandavam dinheiro para o país para depois justificar. Então, foi Foi uma época boa, então. 77, 76, essa época foi chamado Milagre Brasileiro. Não sei se vocês já ouviram falar, já estudaram. Foi uma época que o Brasil cresceu a taxas assim altíssimas, porque toda a infraestrutura do país estava sendo construída, São Simão, Foi na Tucuruí, época do tudo, as rodovias. Hã? Foi na época do Juscelino? Não, Juscelino foi bem antes, foi Foi antes. 60 e poucos. Foi na época do Médici, depois no final já foi o Figueiredo, mas foi o Geisel, inclusive ele que inaugurou a barragem aqui. Mas, enfim, eu estou contextualizando para vocês entenderem. Então, onde tinham essas obras, grandes obras, meu pai começou com comércio. E vendia muito, era rentável naquela época. Qual tipo de comércio? Na época, ele começou com loja de confecções, lá atrás. Mas, em Fronteira, ele já começou com loja de móveis. Casa Papai Noel. Ah, Aí, depois ele veio para cá e montou Casa Papai Noel aqui também. Aí foi quando ele nos trouxe, né? Tinha 9 anos de idade. E aqui também nossa, então a casa Papai Noel é antiga aqui. ela é antiga. Ela é das que existem aqui, ela é a mais antiga. E é a mesma que está ali hoje, no mesmo lugar. Não, ela era sabe onde é? Do outro lado, lá onde é aquele pet shop, Sei. do lado da caixa, Aham. era lá. Aquele prédio ali, meu pai construiu na época. De cá era uma que era até de um amigo, quase que irmão do meu pai, chamava Casa Santa Bárbara. Porque aqui tinha esses nomes, porque Casa Santa Bárbara era padroeira, Santa Bárbara, padroeira da Itália. E aqui foi construído por um consórcio da Impregilo. Como eu te falei que aqui tinha muito dinheiro no mercado externo e vinha investimentos. E pela lei brasileira tinha que ter um sócio brasileiro. Aí fizeram um consórcio aqui, Impregilo, que era italiana, Serra Almeida. E aí meu pai tinha uma padaria lá, que eu comecei a trabalhar lá. Ela chama, né, até hoje, porque ela não acabou, chama Bela Itália. Aí eu era criança e ela era do lado ali. E desde pequeno, né, com 12 anos, a gente já começou a trabalhar. Meu pai já exigia que trabalhasse, sabe?
mesmo assim naquele horário, estudava, tinha Por que isso que o povo de trabalhar. antigamente ia para frente, né, gente? O povo trabalhava desde novo. 12 anos E aí. não era só eu, não, eu e minhas irmãs. Você tem quantas Eu tenho irmãs? 2 irmãs. Eu tenho a Gleides, que é da Papai Noel aqui, e a mais velha é a Elisa. Eu sou do meio. Elisa hoje mora em Caçu. Então, ixi, eu era um mirradinho, magrelinho. Aí, a cada domingo sim, domingo não, eu tinha que abrir essa padaria. E era 5 horas da manhã. Então, às vezes no frio montava numa bicicletinha lá às 5 horas da manhã, 12 anos, 13 anos, e tinha que cumprir aquele horário, sabe? Mas assim, foi bacana essa assim, que começou a formar a personalidade e a, o, o, o costume com o trabalho, a cultura do trabalho, sabe? Então, esse foi Perfeito. meu exemplo. E Já teve um incentivo de empreender desde sim, da sim. sua casa, dos seus pais, né? Sim, eu começava, eu andava com meu pai desde os 5 anos. Meu pai, com 5 anos de idade, ele ia para São Paulo, que ele mexia com outras coisas também, já me carregava. Então, assim, isso já posso dizer que faz parte do meu DNA. É, Aí essa padaria, depois, mais tarde, nós passamos para um tio meu, que é irmão da minha mãe, que é a Bela Itália de hoje aqui, do Tadeu ali, vocês conhecem, né? Conhecemos. Então, é, aí eu vim para cá, 9 anos, Bela estudando, Itália tá? também é antiga, então, hein? É É pra você ver antiga. ó, que conexão, né? Nós já aprendemos aqui duas empresas tradicionais, que São Simão, que seria a Casa do Papai Noel, né? E a Bela Itália, com essa origem. E mais interessante saber que o nome, né, Bela Itália, vem dessa Da questão do Itália. consórcio, né? É. Eu não tinha noção desse contexto histórico que O o nome Branca Leone, carregava. aqui, por exemplo, o Branca Leone. Por que Branca Leone? Branca Leone é um ídolo, é um herói italiano, Ah, mentira. Olha, entendeu? eu sempre quis saber da onde saiu isso. Ali onde é o Cresce, que hoje tem um Ah, loteamento, que inclusive Eu eu fui um lembro. dos que fiz ali, ah, ali chamava Casa Santa Bárbara. Santa Bárbara por causa do. da tradição, né? Aí a gente chamava de, como tinha o Branca Leone, a gente chamava de Preta Leone. Mas era assim. Então, mas foi uma coisa muito interessante, porque ali na CEMIG era tipo um condomínio fechado, tinha divisão e tudo. Essa época da Tinha divisão eu as, lembro ainda. Eu as ainda lembro. barreiras e Ah, tal. Então, como eu morei lá, porque meu pai tinha comércio dentro da área comercial da CEMIG e cresci lá. Então, assim, minha infância ali foi muito bacana, porque foi sempre assim, no meio dos italianos, franceses, tinha um E pouco, tinha todo esse tipo de gente aqui tinha mesmo. francês, italiano era o que mais tinha. Alguns ingleses. Mas isso já na Cidade Nova, É aqui na CEMIG, no São Simão Novo. São Simão Novo. Era tão diferente, porque aqui, por exemplo, naquela época, no dia, tinha 2 cinemas, né? Aquele, ali onde é uma igreja hoje ali, Congregação, é né? isso, e tinha uma aqui, um outro aqui também. Tinha um lá embaixo, chamava, acho que Cine Rock, não me lembro, não sei se antes era outro nome. E naquela época, aí no domingo, eles passavam um filme à noite lá no clube, assim, só para quem ia lá. Era aquele rolão e tal. Então, para você ter uma ideia, tinha filmes, apesar de ser criança, que assim, naquela época não existia toda essa tecnologia, o mercado também era bem fechado, mas tinha filmes que a gente via aqui que não tinha chegado em São Paulo ainda, por exemplo, porque eles tinham conexão, eles traziam direto. Aquele supermercado lá do Veinho, ele era um supermercado exclusivo para atender esse pessoal. Ele chamava Sigla. Aí, nossa, às Quanta vezes seria coisa. assim, você acharia, lógico, guardando as devidas proporções e as épocas, seria assim como se fosse quase que um Carrefour assim para a região, né, na olha. época. E quem era o dono? Na verdade, quem administrava era a empresa, sabe?
Aí depois que vendeu, terceirizou, quando vendeu lá, aí quem comprou foi um pessoal de Tuiutaba, e ele passou a se chamar Reilar. Não sei se vocês lembram. Não. E eu cresci e estudei lá na escola da CEMIG. Na época, chamava Escola Municipal das Obras de São Simão. Então você pegou lá bem no início também, É bem quando no abriu. início. Assim, não quando abriu, mas assim, no início ainda. E tinha, assim, as matérias, assim, tudo vinha, parece que tinha um currículo que vinha de Belo Horizonte. A gente, São Simão era assim, até comento com alguns representantes. Era tudo que separado, né, gente? aqui era mais mineiro do que goiano, porque a gente pegava sinal da TV era TV Triângulo na época, de Uberlândia. Até a Hoje energia a era de Minas, né? hoje é a integração. Que inclusive o dono lá, o Rogério, é amigo pessoal, porque nós formamos juntos depois quando eu fui para Uberlândia. Mas assim, enfim, aí seguindo, então aqui assim foi muito eclético, assim, sempre foi muito, muito diferente, sabe? E aí tanto que a gente tinha assim, tinha a turma da Vila e a turma de São Simão. Era mais ou menos assim. Aí, em 78, inaugurou a barragem, aí acabou tudo, assim, sabe? Aí a gente foi interligando, mais Foi pra misturando. foi. Na verdade, já antes já era bem misturado, assim. Não tanto, mas já era. Aí a cidade entrou numa crise muito grande, porque acabou com o movimento da barragem, não tinha arrecadação. Aqui, ó, o setor aqui de Vila Popular, não sei se vocês já ouviram falar, virou praticamente mato. Doava casa aqui, Não, pessoas tocavam casa por eu fiquei, bicicleta. isso aí eu sabia, que a rua que a sua mãe mora, quando eu mudei pra cá, eu morei no Popular, e eu, se eu não me engano, meu padrasto, né, ele comprou a casa, tipo nessa época aí, a época que era barato, que era muito barato, sabe? Não, trocava por bicicleta, às vezes ganhava, assim. Aí aí em 84, eu saí para estudar. Aí eu fiz meu segundo grau aqui, terminei o primeiro grau lá na CEMIG e fui fazer segundo grau aqui, lá no Leopoldo. E o Leopoldo, naquela época em São Simão, não tinha. Na época a gente falava colegial, hoje eu não sei o segundo grau como que Ensino fala, médio. nona, não sei. Agora é ensino médio. Ensino médio, né? E não tinha, só tinha curso técnico. Eu fiz técnico em contabilidade. E assim, bem ruinzinho mesmo, sabe? Mas a base da CEMIG era boa. Aí em 84 eu mudei para Uberlândia para estudar. Aí, quando eu cheguei lá, aí, Outra aí foi realidade. um choque de realidade, porque eu não tinha aprendido nada do básico. Se não fosse a minha base, aí eu tive que estudar, fiz cursinhos, acho que foi um ano e meio. Aí eu passei na eu passei em economia na UFO. Mas eu lembro quando eu passei, eu já estava em Uberaba para prestar direito. Mas aí entrei e Mas aí você fez economia. fiz economia, sou economista. E, e no meio do curso, eu perdi meu pai. Tinha 2 anos e meio, mais ou menos. Aí eu comecei a assumir as coisas. Comecei não, assumi, né? Você estava com Porque qual idade, mais ou menos? 22, 22 anos. Aí eu comecei a trabalhar aqui muito no final de semana e voltava estudava. para a faculdade, saía à noite. Saía às vezes à noite daqui, chegava lá à noite, no outro dia, faculdade, era integral, né? Ah, Mas assim, esse foi o grande choque, assim, a grande virada, porque nesse momento, assim, ainda bem que eu andava muito com meu pai, assim, mas experiência mesmo, zero, né? Mas eu sempre fui muito ligado, Aí você assim, foi jogado no negócio. fogo, assim, para dar conta do trem. Mas eu já tinha absorvido a doutrina, entendeu? Então,
Isso é o que importa. E aí, só que assim, naquela insegurança danada, e minha mãe, assim, meu pai era todo provedor, como acho que eu sou também, né? Puxei para ele nesse aspecto. E aí, assim, ficamos sem chão. E eu tinha que assumir as coisas totalmente inseguro, E suas irmãs sem mostrar também insegurança para minha mãe, entendeu? Elas também, né? Ficaram assumiram todas. também? Sim, sumiram. A Elisa, que é a mais velha, na época, ela estava morando em Primavera, São Paulo, que é onde, inclusive, no caso eu hoje, né, tem uma loja lá. E meu pai se acidentou indo para lá, chegando lá, das Certo. 700 e poucos quilômetros, como se estivesse aqui no trevo de Itaguaçu chegando. Certo. No Pontal lá é aquela região daqueles sem terras, sabe? Então, foi o primeiro lugar de movimento sem terra no Brasil, e um trator à noite, sem iluminação e chuviscando. Aí ele bateu. A gente sabe que viu o rastro assim, nunca nem andamos atrás. E eu lembro que esse carro era um Monza, e eu que tinha comprado ele lá em Uberlândia, assim, meu pai negociava muito carro, aí eu já ficava, né? Já estava, rapaz, assim, Aprendeu a comprando, vendendo. negociar também. E aí, assim, foi a grande virada da minha vida, porque aí, no meio da faculdade, mas eu com muito, muito esforço, ainda consegui formar, e aí já comecei a assumir as coisas, que aí, com pouco tempo, eu me casei, né? Quer dizer, eu saí de um estudante de vida boa, assumi os negócios, casado, assim, foi 180 graus, Quem né? foi o grande legado que seu pai te deixou? Ah, cara, a honestidade e o trabalho, entendeu? Assim, meu pai, não só meu pai, minha mãe também, porque, nossa, meu pai começou, eu falei agora mesmo, meu pai, com 7 meses de idade, é, meu avô abandonou minha avó. E, e Foi eles, criado só pela mãe. mas assim, às vezes em casa de tio, de favor ali e tal, sabe? E fez de tudo na vida. Grande vencedor, na verdade, né? Sim, sim. E minha mãe também, muito simples ali e tal. Eu lembro que a minha mãe, assim, contando uma vez que tinha chegado uma carga de fogão, ela fala, nossa, e minha mãe, ela tinha um problema de vista muito forte. Então, e lá quando ela casou, eles casaram, usava aquela lente de contato, mas não tinha essas lentes gelatinosas, não sei como, então era muito seco, eles não tinham dinheiro para comprar um fogão. E aí aquela fumaça ardia, assim, ela falou assim, eu lembro de um dia ela me falar assim, eu era bem criança, falou, olha meu filho, olha aí, quando a gente casou não tinha dinheiro para comprar um fogão, né? Então, assim, os dois morreram trabalhando. Porque passou 5 anos, a minha mãe morreu também. Meu pai foi acidente, minha mãe foi AVC. Mas, enfim, aí, quando eu voltei da faculdade, eu, meu pai já mexia com comércio, como sempre mexeu, e começou a comprar terras aqui naquela hora, desbravando e tudo. Mas ele nunca foi assim um fazendeiro nato, assim, sabe? Ele era um homem de negócios, de tudo, O que sabe? punha na mão dele, ele negociava. Comprava carro, vendia, saía de carro, voltava de carona, saía a pé, voltava, pessoas trazendo 2, 3 carros, saía, comprava um pedaço de terra, vendia, era desse jeito. E, e aí, quando eu voltei, eu falei, eu preciso mexer com o negócio para mim, né? Já estava casado e tal. Essa mocinha aí já tinha nascido. Aí eu comprei uma casa, a gente tinha comprado uma casa aqui na Rua 30, eu comecei a reformar e tudo, e comecei a ver, né? Fiz uns viagens, comecei a gostar, sabe, de construção. Falei, esse negócio aqui, acho que eu Interessante. gostei, né? Já era de comércio, lá, vamos mexer.
Aí foi quando eu montei, assim, bem no iniciozinho, assim, a Casa Nova. Onde é a Casa Nova hoje, era um depósito da Casa Papai Noel. E eu tenho uma curiosidade. Sempre quando a gente conversa com pessoas de negócio, elas falam assim que para você abrir um negócio, você tem que estudar muito profundamente sobre o assunto. Você fez esse estudo, você achou interessante, foi lá e abriu e depois viu como é que funcionava, ou você estudou tudo nos mínimos detalhes antes? Não, eu vou te falar bem assim, é um pouco diferente do que o povo fala, assim, sabe? Pelo menos comigo. É assim, eu acho que quem é de negócio, você tem um feeling, sabe? Natural. Então, eu acho assim, por isso que eu falo que empreender é o jeito de pensar, de ser, sabe? Eu nasci nesse meio. Então, com pouca coisa, assim, o mundo mudou muito, lógico. Aí eu via que aquilo, via isso, via, andava, comecei a observar, óbvio. E tudo que eu vou fazer, eu procuro me informar e tudo, e observar, tentar aprender, óbvio. Mas não fiz esse estudo, não, sabe? Eu falei, esse negócio aqui dá certo, eu vou. E vou te falar uma coisa, tem hora que eu penso, quando você é jovem, você tem certeza que você vai fazer uma coisa, eu vou falar para você, ninguém te segura. Ninguém te segura. É você e Deus são duas coisas que eu tenho para te falar assim nesse aspecto. Primeiro, que é você e Deus. Não espera a ajuda de ninguém. E segundo, acredita. Acredita que dá certo. As portas vão se abrindo, né? E se não abrir, você chuta, vai na outra, você acha o caminho. Dá um jeito, Quando né? eu já fiz coisas assim que eu fico pensando, às vezes até a gente esquece, né? Que eu fico pensando, puta merda, eu já fiz coisa assim, É o que eu sabe? falo pro Style, eu falo que não existe nada que não possa ser feito. Sabe, tem uma coisa que é assim, para mim é o diferencial de tudo, é a vontade. Quem tem vontade, porque Mas a sua vontade era de ter uma vida boa e confortável, era construir fortuna. Qual que era o seu principal desejo? Dar uma condição de vida boa para sua família? não, era empreender, era crescer, assim, produzir, sabe? Essas coisas que você fala de se você se der bem, enriquecer, cuidar da família, é óbvio, a família em primeiro lugar, essas coisas, elas são consequências. Quando eu falo que você tem vontade, que você quer, e que você quer empreender, isso não é o objetivo. Porque quando a pessoa tem o objetivo, quer ganhar dinheiro ali, não vai dar certo. Tem que ter um propósito. Sim, eu vou te falar, por exemplo, comigo, principalmente mais novo, hoje não. Aí o dia que eu levantava, sempre foi assim, parece que eu acho que Deus brincava comigo, assim, e ria depois. Porque era assim, hoje eu vou fazer um negócio, que eu estou vendo um negócio assim, que eu vou ganhar, então, nossa senhora, podia preparar, que naquele dia eu levava uma rasteira. Eu ia dormir assim, bem humilde, sabe? Então, comigo sempre foi assim. O foco não pode ser o dinheiro. Não, nunca, nunca, nunca. Consequência. É assim, é o espírito de empreender, sabe? Eu tenho uma coisa comigo que assim, é nata. Eu não sei, eu sou do signo de Virgem. Eu também. Tudo que eu pego, eu quero deixar melhor, sabe? Se eu pego isso aqui, Muito tem que detalhista, ser né? assim. E eu gosto, assim, tudo que eu pegar, eu quero deixar melhor Que dia que é seu do que aniversário? 7 de setembro. Olha, 7 de setembro. É. A voz está indo embora. O meu é 28 de agosto. Pertinho. Pertinho. Mas, enfim. Então, aí eu comecei a casa nova, né? E, ao mesmo tempo, estava mexendo com a fazenda lá, com as terras e tal. E a fazenda seu pai já tinha. Já tinha. Aí, assim, na verdade, aqui que eu mexi, tem uma que é da minha irmã, aqui eu herdei mesmo dele, eu não tenho hoje, porque eu comprei outras, né? Depois vim, até tem pouco tempo essa. Anexei em outras áreas que eu fiz. E aí eu comecei a mexer com gado, assim, e fui apaixonando, sabe? E, e estudando, aí sim, aí eu fui estudando mercado, fiz muito seminário, muito workshop, os melhores caras, assim,
do Brasil. Então, assim, aí vem nutrição, vem mercado, porque você entender, assim, é um negócio muito amplo. Quem está de fora não Foi sabe. igual o Fábio falou. O Fábio falou isso exatamente ontem. A gente estava participando de uma roda de vi o conversa. dele. E ele falou, você acha que é entender só de uma coisa? Não, você tem que entender o que o animal come, nutrição, vários aspectos mesmo. Você tem que ser agrônomo, você tem que entender de nutrição, você tem que ser meio que engenheiro, você tem que ser, eu, por exemplo, mecânico, eu tenho um monte de máquina. Você tem que entender de manejo, você tem que entender do animal em si, da fisiologia, você tem que aprender a comprar, vender e principalmente você tem que entender de mercado. Então, assim, eu acho que até esse é o meu ponto forte, sabe? Assim, nesse meio, assim, dentro desse entendimento, assim, eu sou bem Tá sempre por dentro. muito mesmo. Assim, às vezes muitas pessoas até me consultam, sabe? É assim. Aqui, quem me vê daqui, assim, olha, é um comerciante que tem uma fazenda. E quem me conhece do meio, assim, é um fazendeiro que tem um comércio. É mais ou menos assim. E como é que é para conciliar tudo isso? Porque depois veio a Itaguaçu também, né? Sim. Como que você faz para conciliar tanta coisa? Assim, foi tranquilo, né? Logo... Foi terceirizando o serviço também? Sim, você delega e eu sempre, assim, eu determinava um período, sempre os dias da loja, e depois saí. Hoje, por exemplo, apesar muitas pessoas não me veem e falam, não te vejo na loja, mas na parte da manhã, quase todos os dias, eu estou no meu escritório. E saio. Só que eu não fico ali, porque eu tenho muito serviço, aí eu já saio e vou fazer outras coisas. Então, assim, apesar de não parecer, a minha média, eu ando de 3.500 a 4.000 quilômetros por mês. Por mês. Você acredita? E sempre foi assim. Como eu perdi meu pai, eu estava no meio da faculdade, aí eu vinha, voltava, vinha. E assim, 99% desse tempo é sozinho, sabe? Então, eu acostumei a andar sozinho a vida inteira, assim. Então, para mim é natural, sabe? E assim, muitas vezes, trabalhei sábados e domingos, assim, muitos, assim, e feliz, sabe? Feliz. Você pegou essa cultura de transmitir o conhecimento, por exemplo, sua família. Você tem um casal, né? Sim, tem um casal. Da forma como você foi levado a aprender a questão de negociação, de venda, essa visão, você tentou transmitir para eles dessa mesma forma? Sim, sempre. Ou você, deixa eu fazer diferente com os meus filhos? Não. Eu sempre tentei trazer eles para o negócio, sabe? A gente, quando é pai, principalmente quando é mais novo, a gente acha que a gente tem a pretensão de querer definir o destino dos filhos, né? Mas aí vai chegando mais tarde, um pouco, aí você vê que Eles vão tendo opinião, gosto, né? diferentes, Mas nisso aí até eu fui sábio. Quando eles foram prestar vestibular, os dois, o Hélio Neto e a Gabriela, eles, pai, o que eu faço? Olha, é isso, você tem que pensar o que você gosta, eu não interferi. Eu orientei, mas não interferi. E os dois fizeram administração. Os dois? Bacana. Aí o Hélio Neto, quando ele formou, o Neto para estudar tinha que ser mais no empurrão. A Gabriela não, a Gabriela sempre foi estudiosa. A Gabriela, a diferença, a Gabriela saiu, ela tinha entrado num programa da Cargill, foi trabalhar fora, né? Ficou 7 anos. Aí voltou agora uns 4, 5 anos, né, Gabi? 5. E o El Neto, não, quando formou, já veio direto. Ele já veio direto para trabalhar com vocês? Sim, do comércio. E assim, aí você vai meio que delegando. E eles têm o feeling da coisa também? Tem, assim, aí é o seguinte. A Gabi tá ali, ó. A Gabriela puxou mais assim para mim. O El Neto mais para família da mãe, assim, da Valéria, mas ele gosta muito de negócio também, sabe? Mas ele assim, a Gabriela, assim, ela anda mais comigo para fazenda ou para cá. O El Neto
ele é mais loja, menos fazenda, mas gosta sim. Mas cada um é norte, outro é sul. Entendeu? São muito diferentes. Mas hoje também os seus negócios, eles andam sozinhos, praticamente. Você não tem que estar lá o tempo todo. Não, o tempo todo não, mas assim, tem que. Você gosta de tem estar ali presente. Eu gosto. Não é assim, hoje, por exemplo, eu vou assim na fazenda, vejo alguma coisa, eu vou meio que fazer dar uma auditoria, ó, você faz isso, como é que tá isso. Porque assim, hoje eu cheguei num ponto assim, de tranquilidade, assim, de conhecimento, sabe? Eu bato o olho, sabe quando você treina, é igual vocês aqui no podcast, vocês já estão, né, se você for fazer Vai pegando jeito, se né? você for fazer um feedback de quando vocês começaram, Que é isso? Nossa. É outro nível. não é? Aham. Então, assim, Muito eu diferente. bato o olho e assim, como você gosta demais, eu gostava demais, uma vez um senhor me falou assim, um gerente de fazenda falou assim, e meu pai tinha morrido há pouco tempo, eu estava trabalhando e estava indo relativamente bem, então assim, eu era comentado por esses... Aí ele falou assim, Alexandre, parabéns, eu ouvi falar de você, quem sabe ninguém ensina. Aí eu fiquei, quem sabe ninguém ensina, eu tentei entender aquilo. Mas aí, é assim, quando você gosta de uma coisa, é aquilo que você falou, você vai atrás, você vai aqui, você vai procurando o seu jeito. A mente do empreendedor. Você está falando alguma coisa que você fica ligado 24 horas. Captei aqui, captei uma coisa do Starler, captei eu fui lá na cidade e tal, estou captando um negócio. E aí, aquele conjunto de informações e de observações, você vai formando o seu conhecimento. As pessoas te falam, te orientam, oh, como que foi isso? Ah, legal, você absorve alguma coisa. Foi isso aqui, aí você absorve outra coisa. Aí você vai ver coisas de pessoas que você concorda e discorda, você fala, não, isso aqui eu prefiro. E aí você faz o conjunto de informações e observações, você forma o seu conhecimento. Por isso que, assim, quem sabe ninguém ensina. Porque você... Aí, o que antevém a isso? A É você que tem vontade. que ter o filtro para saber o que você vai pegar e formar as suas coisas, seus E conceitos. vem o que antevém? A vontade. Porque se você não tiver a vontade, você não tem essa capacidade, sabe? E eu concordo com isso. Eu acho que tem coisa que a gente tem o dom mesmo. É dom. É dom. Assim, eu acredito que empreender pode ser treinável, né? A gente até conversou sobre isso. Mas eu acho que tem algumas pessoas que já nascem Sim. com esse dom, com essa capacidade. Eu acho assim, por exemplo, o gado, como eu gosto, fui treinando e gostando, quer dizer, eu olho um animal assim, ó, eu te falo, se eu olhar para o Starler, eu não sei quantos quilos ele pesa, mas se eu olhar para um animal, para um boi assim, ó, eu bato quase em cima, eu falo, pesa tanto. Engraçado, você pode jogar na balança e é treino, tudo é treino. Mas é tudo mesmo. Inclusive, é igual eu falo da musculação, é tudo treino. Quanto mais você treina, mais forte você Condiciona, fica, melhor condiciona. você fica. Isso é em tudo. Cérebro, você treina o cérebro lendo. Aí você falou de dom, né? Para mim, assim, é uma conjuntura, um pouco do dom, do berço, do seu DNA, das suas aptidões, com o meio que você vive, sabe? Porque, igual tem autores que falavam assim, o homem é produto do meio. Mas eu não concordo que o homem seja produto do meio só. Eu concordo que seja produto do meio. Mas tem a questão genética, o dom, o DNA, aquela carga que você traz. Aí aquilo, casado com o meio que você está, você vai formar o seu perfil. Então, assim, aonde você vê que pessoas se destacam numa área, outras em outra. Por isso que eu falo assim, eu costumava falar, e estou até mudando um pouco o meu conceito, que eu acho que é uma coisa que até tem a ver com São Simão, com que um momento que a gente, bacana, que eu acho que a gente pode aproveitar agora, que assim, eu achava assim, que você pega pessoas, treina, faz, ensina, dá suporte, faz tudo.
Mas tem uma coisa que você não consegue, que é colocar vontade. Isso. Colocar a pessoa quando quer é empurrar caminhão na descida. Se não quiser, Tem que querer. não adianta. Aí eu falo, você não consegue. Mas, revendo, porque assim, o que é o mundo? O mundo é dinâmica. O universo é o quê? Qual que é a única certeza do universo? A mudança. Então, se tudo muda, como que a gente não consegue? Aí eu penso, aonde que a gente tem que colocar vontade? Mas esse aí é cada um por si. Sim, Você não vai colocar vontade sua num funcionário seu. não, Como que você vai fazer? não. Mas aí é onde que eu estou tentando evoluir. Onde que a gente consegue fazer isso? Lá na base. Lá, aí você chegando onde eu quero. Lá nas crianças. A hora que está lá no pré-primário e tal, na base. Porque o nosso país, nós somos desenvolvidos para investir em universidade. Ah, porque tem tantas universidades. Mas a universidade é o telhado da construção. Você tem que investir no alicerce. Eu, por exemplo, quando eu fui morar fora, o meu segundo grau foi péssimo. Ensino médio hoje, né? Foi péssimo. Mas a minha base, que foi na CEMI, com currículo excelente, Foi o que te fez. fez o que fez. Eu passei na Universidade Federal. Então, assim, é lógico que eu tive que me adaptar e tal. Então, eu acho que ali pode. E aí é onde o que eu acho, assim, esse programa igual de vocês, que é topíssimo, mas atualmente eu sou presidente da Associação Comercial, é, o Paulo, que era um diretor, é um diretor, também pegou a Secretaria de Desenvolvimento. Então, assim, juntando essas coisas, eu acho que a gente tem que pegar o poder público, a Secretaria de Educação, e a gente levar essa mente, essa mudança para mim é uma quebra de paradigma, sabe? Porque assim, nós estamos há mais de 30 anos na abertura que veio do governo militar e tal, tipo assim, nós viemos com uma doutrina assim, mais de esquerda, você tem direito, mas e os deveres? Entendeu? Mas hoje em dia, nas escolas, tá muito difícil. Sim. Porque o aluno, ele tá cheio de querer. Ele tá cheio de direito. É exatamente o que você falou. Para você chegar ali e disciplinar um aluno, uma criança, um adolescente, é quase impossível. Doutrina. Nem reprovar, não reprova. Nós Mas não é a criança, é o que ele está falando. Está vindo dos pais. É. Os pais Sim, da os- geração é. já estão. já são reflexo, já são produto desse meio. Entendeu? Já foi isso o telhado familiar. A família já está com um teto frágil. Ou seja, a criança, na primeira tempestade, o primeiro granito que cair vai quebrar o telhado, quem vai receber na cabeça a criança? Não tem noção. Então, assim, Ixi, eu então a acho que mudança gente... vai ser muito grande. Sim, Tem que mudar muita essa é uma coisa. mudança, essa é uma mudança, assim, cultural, não é fácil, mas eu acho que ela é necessária. E ela, assim, não vai ser de uma geração. A gente tem que começar a preparar agora para ter esse resultado. Você falando de emprego, a gente falando de emprego aqui, as pessoas aqui não querem trabalhar nos comércios, elas querem prefeitura. É. Então, quando a gente pensa em cultura, eu penso exatamente nisso. Aqui você oferece um serviço na sua loja para você ver. Lógico que alguém vai querer, mas se pôr a prefeitura e a sua loja, você acha que a pessoa vai querer o quê? Eu vou te dar alguns exemplos exatamente disso que você está falando. Por exemplo, agora na mudança que vai sair, eu perdi dois funcionários. Funcionário logo Pra disse, "Eu queria prefeitura." voltar." Só que eu acho que ganhando menos e sem possibilidade de crescimento nenhum. Exatamente, a pessoa não desenvolve. É. Mas o que é que elas querem? Aí é onde a gente tem que conscientizar. As pessoas querem vida boa, vida Comodismo, mansa, comodismo. Que é o tal da farra, pingue e foguete no final de semana. Aí o que acontece? Eu lembro que conversando com um rapaz do Posto Recanto, eles estavam com 18 currículos. E aí, ele achou mais ou menos viável. Foi na época da campanha agora. Aí falou pro cara, vem cá, você serve, se quiser, você vir trabalhar, né? E tipo assim, acho que a eleição terminou, acho que o trabalho no dia 30, parece que a eleição foi 2, 3, por aí, assim. Tinha uns 20 dias ainda. Aí ele falou, não, mas não dá para mim começar o mês que vem, não. Aí a primeira coisa que eu falo, mas por quê? Não, porque eu estou trabalhando na política, mas quanto que é o salário aí? Bem, aqui
você vai ganhar 2.200, né? Mas tem... E aí ele perguntou, e quanto você está ganhando na política? 700. Mas ele tem liberdade, ele fica ali à vontade. Não, ele não faz nada. Ele Exatamente. vai ficar lá tomando café, não Ô, sei o quê, fingindo, posso enrolando. falar uma coisa? Eu, com 12 anos, eu trabalhei de cabo eleitoral. Sem poder, porque podia só a partir de 16. Sabe o que eu fazia? Eu até entregava santinho, mas a maior parte do tempo eu ficava lá no comitê, comendo rosto, tomando chá. É isso que acontece. É isso. Aí o cara quer... E fofoca, né? Vida boa. E fofoca. Exatamente. Então, essa quebra... Aí, tem uma analogia que eu vou falar assim, do brasileiro e o americano. Uma é assim, o americano, o cara que está lá trabalhando, ele passa na porta de uma casa boa, mansão, com um carro chique, e fala assim, pô, esse cara é vencedor, eu quero trabalhar, eu quero vencer, eu quero ser igual a esse cara, eu vou vencer, eu vou lutar. Aqui no Brasil passa, o cara fala, vagabundo tá aí, tá rico, vendendo eu tô aqui remédio, fudido. tá fazendo tráfico. Eu tô aqui, é ladrão, eu tô querendo... Podia pegar fogo na casa dele. Você entendeu a cultura? Mas e o pior é que é difícil falar disso hoje em dia sem pegar mal. Sim, porque as pessoas sim. acham ruim, mas Tem um infelizmente é politicamente verdade. correto aí Não tem como. por exemplo... Politicamente correto é uma incubadora de inutilidade, né? Porque você não faz assim nada, como o não pode feminismo, falar né? nada. Assim como o feminismo. Por exemplo, eu tenho duas coisas para falar a respeito disso. Por exemplo, se vocês começarem a me provocar, nós vamos amanhecer aqui, viu? Solta aí, pessoal. Aproveita que a voz tá rouca. Mas se não fosse a voz aqui hoje, você ia ver esse assunto aqui ia durar umas 4 horas de conversa. Aí, dizem que foi um fato real, não sei. Um brasileiro lá nos Estados Unidos, na esquina, vendendo pão de queijo. Aí, tá, tem que ter uma licença, ele lá sem licença. Aí, denunciaram ele. Aí, a fiscalização foi lá, né? Foi inspetor, não sei se da prefeitura e tal, levando. Ele falou, por que denunciaram? Aí ele falou, por que os americanos me denunciaram? Aí a inspetora falou assim, não foi o americano. Quem denunciou você foi um brasileiro. Porque americano, ele sabe se a pessoa está tentando evoluir, todo americano incentiva, não proíbe ninguém. Tanto que é o país mais democrático, onde, por exemplo, tem grandes nomes, se você pegar os grandes atores, os grandes empresários, você pega Elon Musk lá, ele não é americano, ele acho que é sul-africano. Sim. Você pega os grandes atores, Schwarzenegger, é difícil achar um americano mesmo. Fora. É muito bem recebido. O talento, o conhecimento, a excelência, os grandes escritores, grandes cientistas. Você vê, tem cientista brasileiro na NASA. Então, todos são bem recebidos, né? Mas realmente é um choque de cultura muito grande. Por exemplo, eu lembrei de uma história de uma pessoa conhecida minha que me contou, né? Ela passou uns dias lá nos Estados Unidos e ela esqueceu. Inclusive, essa pessoa, eu quero chamar ela para cá. Uma pessoa antiga da cidade, o pessoal vai gostar. E ela esqueceu a bolsa dela com um monte de dinheiro. Era muitos dólares mesmo. Numa loja. E foi embora. E disse que era uma loja muito grande. E foi embora e esqueceu desse negócio. Disse que chegou no hotel, umas 2... Aí, parece que foi passear em outros lugares e nem lembrou. Chegou no hotel que foi se dar conta de que perdeu a bolsa. Pois ela só conseguiu voltar lá no outro dia. No outro dia ela voltou, pois a bolsa dela estava lá guardada, intacta. Ninguém mexeu. Então, assim, isso é cultura. As pessoas não mexem com as coisas dos outros. É óbvio que tem exceção. A gente não está falando que todo mundo lá é santo. Mas, assim, a cultura lá a média, é uma cultura né? diferente. Média. É um nível mais alto. É um nível mais alto, não tem como. Eu sempre, você falou assim, a honestidade, a honra, assim, os valores, para mim, isso não tem preço, sabe? Tipo, isso para mim não tem dinheiro, não tem nada. Crescer honestamente deve ser muito bom. É bom e muito, muito. Ao contrário do que as pessoas pensam, é muito, muito, muito difícil, sabe? Porque são muitas dificuldades. E, ao mesmo tempo, você vê oportunidades, se você quiser fazer... Fazer rolo, né? Mas isso, assim, não é porque se alguém vai descobrir, não. É porque, como eu não vou enganar a mim mesmo, sabe? Aí vem a questão que o Fábio falou
A gente não tem só essa vida, Sim. tem o depois, e aí você vai dar conta de arcar com as consequências? Por exemplo, você falando de costumes aí, você lembra do gaúcho do pastel ali? Claro. Aí, naquela época, eu movimentava mais no Bradesco, mas acho que foi antes do seu Não tempo. estava lá ainda não. É. Aí eu sempre ia de manhã antes de abrir, tinha o Colemar lá e tal. Eu ia e tal, e sempre passava no gaúcho, comia um pastel, né? Aí um dia eu comi, paguei a menina. Como eu comi todo dia, assim, eu sabia quanto que era, não sei se eu dava R$ 10 ali, eu sabia o valor. Aí fui, paguei, eu estava voltando, fui embora. Aí eu estava entrando na loja, que eu sempre que eu pego dinheiro trocado assim, eu já dou para as meninas do caixa, porque falta muito trocado, né? Aí eu vi, pensei, fiz, quando a menina voltou, o troco errado. Ela voltou R$ 1 a mais. Mas eu já estava praticamente na loja, falei, amanhã eu vou lá. Aí fui embora, né? Trabalhei e tal. No outro dia fui, nem lembro se eu fui no outro dia ou no outro, porque eu ia assim 2 vezes ou 3, depende, que eu às vezes não estava na cidade. Aí o dia que eu voltei, falei, fulana, quanto que é isso e isso? Ela falou, é tanto. Eu falei, pois é. E o gaúcho estava, e a Raquel, que era a esposa dele. Pois é, você me pagou R$ 1 a mais, então toma aqui, ó, R$ 1, você cobra esse R$ 1 a mais aqui. Eu lembro direitinho da expressão dele. Ele arregalou o olho, olhou para a esposa, olhou para ela, olhou para mim, assim. Porque é como se fosse normal. Porque as pessoas não costumam É porque fazer isso, né? mas é o óbvio, sabe? É o óbvio. Então, assim... Não, o tanto que é não, prazeroso você fazer isso, né? Você achar um trem e devolver pro dono. Nossa, É eu bom acho demais. bom, Eu acho também bom, gosto. acho bom. Assim, a gente, quando você falou em empreender e tudo, a gente vai aprendendo o seguinte, que a satisfação não é o dinheiro, não é ganhar, é a conquista, sabe? É a conquista, assim, com o seu esforço. Nada ganhar assim, é bom, você ganha uma coisa, uma gentileza, mas se ficar ganhando, não te leva a lugar nenhum. Não é Vou a te dar mesma um coisa. exemplo. Se eu te der uma Ferrari hoje, você, nossa, ganhei uma Ferrari e tal. Pode me dar que eu tô precisando, viu? Exato. Mas é só exemplo, viu? Pera aí, tá gravado aqui, ó. Tá gravado. Assinou. Aí, né? Amanhã você ganha outro. Bom, não, mas se eu chegar aqui vai caber na minha garagem. Aí depois você ganha outro. Eu falo assim, ó, só que essa Ferrari você não pode vender, você tem que ficar com ela, ou no máximo você dá para alguém. Aí você ganha outro. Aí fala, nossa, eu chego amanhã, ou toma mais outro. Não, Quer mais não? Não quero Ferrari, não, tô falando, você quer? Entendeu? Então, Não dá valor. Não sou a favor de Não. nada de graça. E como é que você foi com seus filhos em relação a dar as coisas? Você ensinou a pescar o peixe ou você deu muita coisa? Sempre foi negociado, assim, sempre foi. Pra você ter uma ideia, a Gabriela saiu de casa novinha, depois que ela formou, a Gabriela nunca me pediu R$ 1. Nunca. Ela sempre. Tudo que ela Meus tem é com o meninos, esforço dela. sim, sim. E o El Neto também. O El Neto, eu lembro de uma vez, ele pequeno, até na pastelaria também. Você lembra que os alunos, acho que até hoje fazem. Sai pra comer pastel. Sai quando está fazendo prova, termina as provas, e vai aquela turma. Até hoje. Aí eu nunca deixei, nunca ensinei eles a comprarem fiado. Nunca. Aí, assim, não é pelo dinheiro, não é pelo fato de ter crédito, é pela disciplina. Se está muito fácil, aí você compra o que não deve, você começa a comprar desnecessariamente e você vai relaxando, você não dá aquele devido valor no dinheiro, né? Porque eu sou assim, eu detesto, odeio miséria, mas da mesma forma eu odeio desperdício. Porque o desperdício, ele é um desrespeito com o seu trabalho. Com certeza. Com a disciplina. Miséria, né, na verdade. Se eu ver um clipe no chão assim, eu pego, guardo. Se eu ver um lixo, eu não gosto de lixo. E você sabia que todo mundo que é bem sucedido tem esse pensamento? A pessoa, eu aposto que você faz questão de R$ 1, de cada real, de cada centavo. Sim. Porque é por isso que você é próspero. Se é para ajudar alguém, não faço, sem ajuda, faço. Mas, assim,
Eu não sou mesquinho. Nossa, eu tenho o maior prazer de estar alguém comigo, um amigo, eu pagar a conta das coisas, dar algum presente. Maior prazer mesmo. Mas eu não dou conta Falando em de. presente, nós esquecemos do presente, Eu uai. trouxe aqui Vamos para aproveitar, vocês. então, a Se oportunidade. quiser, É isso. se vocês quiserem abrir. Jaqueline tava de olho aqui no presente. É mesmo. E eu achei que a minha voz ia estar estranha, mas a do Star tá pior, hein? Não, eu falei, e a sua, mas a minha tá sua, melhor que a dele. A sua aqueceu, pegou embalo, Mas você sabe o né? que é isso? É porque eu tô usando uma técnica aqui. Ah. Eu tô tentando falar um pouquinho mais alto do que o normal. Aham. Pra ela pegar Sim. corpo. Oh, será que será? Vai ficar legal aí, viu? Eu tenho um lá na minha estante. E assim, é uma coisa que eu gosto bastante. Eu já tô desconfiada Vai do me que é. representar. Eu acho que eu sei o que é. Não combinado que o presente, né? Seja algo que remeta, né? Eu acho que eu sei o que é. É o que eu pensei. É um boi. É igualzinho aquele que você desenhou ontem. Sabe? Abre aí. Eu comprei um. Star, deixa eu falar pra você. É. E ele Só tem que ficar calado. O jeito da minha voz. Ele cocriou um boi ontem. Mesmo? A gente tava lá no Fábio, né? E aí tá. Igual a gente tá aqui sentado na mesa lá e na sala de não, reunião mas- dele, tem um boi. Aí ele tava lá assim, né? Catou um papel e tá lá desenhando, desenhou o boi. Ele desenhou o boi do jeitinho que tava lá. O O Star? Starley. Aí, Star, é cocriação. Ô, ó. você tá bom pra cocriar, meu filho. É. Vamos cocriar Esse mais dia pra trás coisas. eu cocriei um bobeira. Pensei, eu quero um multiplicador. No outro dia, um multiplicador. Você der conta de abrir, né, Star? Eu fiz. A menina caprichou, né? Muito bem. Agora muito tá bem. fácil. Mas assim, Ó, rapaz. Ó. Que é isso, hein, menino? Ô, adorei. Gratidão. Aí, você Vai quer a ficar cara legal, da riqueza. né? Eu vejo Gratidão. boi, eu lembro de gente rica. Gente que tem dinheiro, mas prosperidade. a maior crise da pecuária nós estamos passando é agora, viu? Com o novo Boi dragado governo, não né? está dando dinheiro. Mas não é só o governo, é o ciclo mesmo, sabe? Ai, gente, Você que tava falando chique. antes, né? Até Ou que você eu- falando aí, esse aqui é um boi Nelore, mocho, porque não tem chifre. Um monstro lá do Chico. Tem o de chifre, que é Nelore padrão. Mocho é sem chifre. Mocho é sem chifre. E você falou do Fábio, o Fábio faz um trabalho bacana, ele pega Da genética, um né? animal, é um animal que puseram um gene no animal Isso, Tatiana. Nelore, né? E criou uma musculatura. Assim, é mais um negócio específico para um nicho de Parece que é mercado. uma dupla musculatura, né? É um nicho pegado de um Belgian Blue, que é uma raça BBB que a gente fala, lá italiana, é bacana. Eu assim, até estou devendo uma visita para ele lá na fazenda dele. Nós Lá. tivemos lá na fazenda. Bacana, né? A gente conheceu. Ele é assim, ele é muito dinâmico nisso aí. Mas E ele é um gosta pouco- igualzinho você também, apaixonado. só que é um trabalho mais específico, mais um nicho, entendeu? Mas é assim, eu te contei a história de gado, Eu da adorei. loja. Aí, achei bacana. Realmente, tem tudo a ver com você. É. Então, você é um cara de fazenda que mexe com comércio, né? Eu acho que eu sou os dois. Vou te falar, Do ponto de vista. eu sou os dois. Meu DNA é assim, comércio. Porque assim, eu te falo uma coisa, todo mundo que é um bom comerciante não fala assim de loja, então o dom de comercializar, de tudo, ele se dá bem em qualquer profissão, sabe? Um dentista, o dono do cabeleireiro, a pessoa, o médico, você se pessoa vende, próspera, você né? Qualquer negocia, ambiente pra ela. o Fábio é um excelente comerciante, porque ele é um dentista e um excelente comerciante e teve essa carreira de sucesso dele. Então, assim, então eu sou um comerciante que também é fazendeiro e gosto muito dos dois. São negócios totalmente diferentes, mas que se complementam, sabe? Tem que ter a cabeça do negociante, né? Tem que ter a cabeça do negócio. Por exemplo, eu conheço excelentes produtores, mas eles não são bons comerciantes. Então, por exemplo, o cara faz, acontece, tem ganho genético, Mas aí olha, ele ganha ali 30% na genética, aí ele vai lá, faz um negócio perto de 50%. Entendeu? Tem que entender de negócio. Tem que entender bem de negócio, assim. Entender de negócio, entender de mercado,
assim, é bem complexo. Só isso, se a gente fosse Não, falar... é muito detalhe, tem que gostar muito mesmo, né, Deixa eu gente? aproveitar aqui, pessoal. Já agradecer, né? Falando de comércio, aproveitar no ambiente do espaço, nós estamos aqui hoje, que é no Grupo Eficiência Solar, nós estamos aqui no escritório de reunião deles. Mais uma vez, fazer um agradecimento à equipe que é nota 10, ao Juliano, a Viviane, todas as meninas que trabalham, fazem um serviço de excelência. Eles entram dentro desse contexto. Gente, desculpa, não aguento. Pode. Vai. Eles entram dentro desse contexto de empreendedorismo, que é ter a visão de um mercado que até então muitas pessoas entraram, mas poucas souberam fazer o direcionamento correto disso. Fala, querida. Não, assim, é bacana aqui esse espaço deles aqui. Eu nunca tinha entrado aqui. E o espaço aqui do Juliano, dele, ficou bem bacana. Mostra a dedicação. Isso aí está bem conectado com a energia deles, com Não, esse ideal de não, trazer essa inovação, né, tecnológica, que é a energia ele é solar. um Né? parceiro meu lá da associação. Eu estou terminando, depois assim, a gente vai fazer um programa para falar da associação. Exatamente. Conversa, assim. Não, e ele Mas, fez assim, já está questão. terminando Alexandre, o você tem um nicho de comércio que é material de construção. Sim, O Juliano também Sim. tem um berço nesse nicho. sim. Existe conflito nessa amizade aqui, porque Não. o pessoal acredita que concorrente são inimigos. Não. Que é Por a sua exemplo, que é a sua eu visão? pela associação, muitas coisas da obra da associação eu compro do Juliano. Entendeu? Tem que ter parceria, né, Claro, gente? claro, claro. É lógico que tem um jogo de comércio, o mercado define, mas assim, não existe outra coisa que a pessoa fala assim, todo mundo engana, fala assim, eu vou entrar para derrubar o fulano. O dia que você fizer isso, você está fadado a quebrar. Sabe por quê? Já entrou com a intuição errada. Não, por quê? Porque você vai estar prestando atenção no negócio do outro. Esquecendo o seu. Esquecendo o seu. Então, não funciona isso. Você tem que conquistar o seu espaço, sabe? E, crescer. E olha, gente, não é fácil, é dia após dia. E vem conceitos, assim, subjetivos, como credibilidade, Sim. seriedade, suporte. Isso não é brincadeira, não. Isso é construído dia a dia. E você... Porque quantas vezes você tem que, às vezes, perder no negócio, mas o correto é aquele. Por exemplo, eu na loja, quantas vezes eu já vi, já teve situações assim de produto dá um problema. Já teve dos dois lados, por exemplo. Produto dá um problema. Aí você vai na fábrica, tá aqui, a fábrica, não, isso aqui não tem garantia, por isso, por isso. Eu vou lá e cumpro e dou garantia para o meu cliente. Aí depois a briga é minha com a fábrica. Sim. E já aconteceu o contrário Até também. isso é bom para você garantir o seu cliente também. Claro, isso é o nome, sua credibilidade. E acontece muito o contrário também. A pessoa vai, compra, não usa, não lê, que é a coisa mais incrível que tem, ninguém lê o modo de uso, porque você conversa com certas pessoas e fala, não, eu sou profissional há 30 anos, papapá, assim. O povo não lê mesmo, né? O básico. E aí, fala, isso está errado. Mas eu não sei o quê, não sei o quê. Aí você vê que realmente a pessoa usou errado. Mas, às vezes, em função da situação, tudo, aí você vai lá, não, vou arrumar e vou tentar. Às vezes é um cliente de muitos anos, vai fazer muito melhor eu ter esse prejuízo aqui que perder o cliente. Eu pago. E aí eu tento amenizar com a fábrica, se der bem, se bem. Então, assim, eu, na verdade, assim, eu agradeço bem a Deus, porque, assim, eu tive sucesso, mas, assim, eu já tive prejuízo demais. Graças a Deus, meu sucesso, assim... Superou, meu né? lucro foi superior, mas, assim, nossa Senhora, eu já tive Mas é por isso que prejuízo. você teve sucesso. É o que a gente estava falando, né? A pessoa já entrar com a ideia de fazer o bem, de fazer o que é correto, sim. de solucionar o problema das pessoas e de aceitar que, hora ou outra, você pode ter um prejuízo. Olha, parece piada, mas não é não. À medida que você vai ficando mais experiente, assim, você e se espiritualiza, mas eu tive muitas oportunidades de ganhar, inclusive, às vezes, negócio com um amigo até, que ele estava fazendo, eu falei, não, faz assim, assim, assado. Eu poderia ter ido lá, E feito. comprado alguma coisa, ganhado, aí, assim, eu não dou conta, sabe?
não me faz bem, sabe? E, e isso eu acho que no final, porque eu acho que o mundo é energia, sabe? Essas coisas, assim, esse conjunto, isso volta para você. Isso aí, assim, eu não tenho a menor dúvida. Eu tive um negócio uns 3 anos atrás, aí, de um valor bem alto, e eu, pelo fato da pessoa não ter honrado, eu tomei um prejuízo, assim, bem grande, sabe? Mas aquilo eu fiquei uns dias assim, mas falei, a gente não pode se pegar, vamos. Você conquista mais? Sim, É. sim. E aí, assim, aí você vê como. Eu nunca vi uma lei do retorno tão rápida igual aquela. E as coisas não deram certo para essa pessoa, não deu, não vou entrar em detalhe, mas assim, no final das contas, eu com o meu prejuízo me saí melhor do que ele ganhando e ganhou dinheiro com isso, sabe? E no final é incrível, assim, quando você pensa, Deus faz umas coisas assim que você fica pensando assim, não, mas não tem jeito de ganhar o de perto da pessoa perder em cima. E tem. Tem. É incrível, assim. Tem umas situações que cria assim que você é incapaz de imaginar, sabe? E Por do isso, mesmo jeito que assim, alguma coisa está muito boa, nesse exato momento ela pode ficar muito ruim daqui a no pouco. segundo. E Segundo. vice-versa. Pode estar muito ruim, de repente, uma coisa muito boa Do acontece. céu ao inferno. Por exemplo, aí, qual a lição que eu tirei assim? Eu, eu tinha feito um negócio e fiz um outro negócio para frente, baseado nesse. E também tinha feito um contrato parecido. O fato de eu ter tomado esse prejuízo, eu não fui atrás do outro cara falar assim, ó, eu tomei prejuízo, então eu errei caladinho, sabe? Não, tá? Fiz. No final das contas, tipo assim, parece que eu fiquei muito feliz comigo por ter sido testado e não ter abrido mão dos meus valores, dos meus princípios, não ter apelado, sabe? Tem aquele ditado assim, todo mundo fala assim, você quer conhecer uma pessoa, um homem, você dá poder. É verdade. Você vê a pessoa se transforma quando é deslumbrada. Ou você quer conhecer uma pessoa, você deixa, quando ele bebe, fica bêbado, fala e tal. Mas tem uma que é eu falo isso. Você quer ver uma pessoa quando é homem honrar, porque para ganhar dinheiro todo mundo é homem. Agora, para perder, falar, não, nós erramos aqui, não vamos ter que assumir isso aqui. Aí você sabe quem é. E eu sei de pessoas assim que pessoas são assim extremamente bem cotadas, respeitadas na sociedade, Bem vistos, né? que na hora que você vê. Não Eu assume. não estou falando ser ingênua, idiota, Aham. que não existe isso. Mas, assim, as pessoas, quando são testadas, elas te surpreendem. Mas é por isso que antes de uma grande vitória, eu não sei se você concorda comigo, mas antes de uma grande vitória, você pode observar que a maioria das pessoas elas passam por grandes batalhas. Sim, sim, sim. Grandes batalhas. Derrotas, Eu derrotas, falo né? assim, muito por nós. Nós estamos passando por uma crise muito grande, uma batalha muito grande, jamais vista para nós. Você acha que eu estou preocupada com isso? Não estou, porque eu sei que a vitória é muito grande. Certeza, Eu tenho certeza. certeza, porque eu sou honesta. Você Sim. entendeu? Eu sei dos meus princípios. Se eu fosse uma bandida, uma pessoa de caráter duvidoso, eu poderia pensar, isso aqui é consequência de alguma coisa errada que eu fiz. Mas não. Então, quando uma batalha muito grande vem, é porque o negócio tá bom lá para frente. Você quer que eu te falo? Assim, as pessoas, né? Se a gente for falar em fé, assim, eu tive comigo, assim, desde criança. Isso ninguém me ensinou. Não foi na igreja, não foi nem meu pai, minha mãe, assim. Isso é uma coisa minha. Eu sempre tive fé, sempre acreditei. Eu sempre, aí em função dos princípios, dos valores, eu sabendo que eu respeitando, que eu entendi que aquilo é o certo, então eu sempre tive muita fé, muita coragem e tenho essa certeza que ia dar certo. Sabe quando você me perguntou lá, você sabe, eu vou te contar uma história. Quando eu vim para cá, eu comprei uma casa, fui reformar, né, os meninos pequenos. Aí São Simão era bem menor, né? Não tinha.
mas você vai reformar a casa aqui em São Simão? Você é doido, que você não sei o quê. Assim, mas era assim, fazia fila de pessoas. Aí resolvi montar a loja Casa Nova. Mas você vai montar a loja aqui que já tem, você é doido, você não sei o quê. Sempre tem um para ficar falando isso, né? Não, muitos, na verdade. Porque tem aqueles que nem falam na sua presença, né? Aí, uma vez eu fiz um investimento, um álbum muito bacana que tem lá em Itaguaçu, bem moderno, mais bacana mesmo. E a área ainda era bem menor, sabe? Nessa época. Mas você é doido, que não sei o quê. E muitas vezes são os amigos, às vezes. Quando eu fui construir Itaguaçu, você tá doido? Que São Simão, Uma uma loja loja desse dessa, tamanho. para vender. Eu lembro quando eu construí a Itaguaçu, para vender porcelanato, eu tinha que convencer os vendedores que porcelanato, o vendedor falou, mas isso custa isso? Naquela época eu tinha que convencer os vendedores que aquilo agregava valor porque era um produto diferenciado, que era uma tendência e tal. Dentro de casa você tem que começar a fazer a lição. Mas enfim, tudo, tudo que eu fiz na vida, eu achei muita resistência, sabe? Eu, honestamente, eu achei, sempre fui desencorajado, É porque as desencorajado. pessoas querem te puxar para a média. É, Você está na média de todo mundo. A hora que você dá um passo para sua ascensão, a pessoa não quer te ver subir, exatamente, quer te puxar. exatamente. Aí, assim, então, não adianta você. Eu fico pensando, se não é tal da vontade, é, e a coragem, e o querer, e o foco, e A determinação, pessoa não faz, não. não vai. Porque eu fico pensando, esses dias eu estava pensando assim, gente, se eu fosse ouvir tudo, onde que eu estaria? Eu acho que eu estava em algum lugar, ou aqui, num cantinho da cidade aí, reclamando, terceirizando o meu fracasso, porque toda pessoa que é fracassada, ela terceiriza a culpa, sabe? Nunca faz aquela autoanálise, gente, onde que eu errei e tudo. Porque não pensa que você vai chegar em algum lugar sem errar e cair muitas vezes. Tem que assumir, né? Tem que assumir, falando, gente, eu errei. Eu já fiz coisa errada sabendo que está errado. Mas para fazer uma ponte, por exemplo, eu sempre falo assim que errar, o problema maior não é errar, é você estar enxergando o erro. Sabendo que às vezes, ó, eu estou fazendo isso aqui, eu estou perdendo aqui, mas é porque eu vou ganhar ali. Mas eu sei que eu estou perdendo aqui. Então, porque quando você está errando e não está enxergando, você vai continuar errando. E não vai saber por que deu errado. Agora, essa é a grande diferença. Então, assim, a gente vai errar e aprender sempre. O dia que você achar que você sabe tudo, eu costumo falar que você está pronto para ir para o cemitério deitar. Porque é todo dia você está aprendendo. Todo dia, sim. E é engraçado que quanto mais aprende, a gente vai tendendo a ser mais humilde, porque a gente já vê, olha assim, tanto de coisa errada que eu já fiz. Aí, quando a pessoa fala, mas você mudaria? Olha, os meus erros, assim, me trouxeram até aqui. Mas, assim, um monte de coisa que se eu soubesse, eu não faria, faria diferente. Até porque se eu falasse assim, tudo que eu fiz eu faria igual, quer dizer, então eu não evoluí, não é? Eu não evolui Com o seu nada. conhecimento hoje, obviamente, você mudaria algumas coisas, né? Muitas, muitas, assim, o jeito, a Você visão. erraria, mas seriam erros para Sim, escalados sim, diferentes de sim, hoje. sim, sim. Mas, assim, foram fundamentais para o meu crescimento, para o meu entendimento. Mas, assim, o importante, eu acho que a grande sacada é a gente perceber, sabe? Que errou. Porque é muito difícil você conviver, conversar ou tentar ajudar uma pessoa que ela não admite que ela está errada. Assim, é impossível. Eu também acho. Porque ela nunca vai enxergar o seu ponto de vista, ela vai enxergar o dela. E se você não sabe que você está errado, como é que você vai corrigir uma coisa que você não Exato. enxerga? Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, a primeira, como é que é?
a primeira atitude para corrigir um erro é reconhecer que errou. Então, assim, se você não reconhecer que errou, então não é um erro para você. É. Pode ser para todos, menos para você. Então, como você vai corrigir uma coisa que você Não identifica como erro. no erro? Então, assim, no mercado, a gente passa por isso, assim, é muito rápido, sabe? Você trabalhou em banco, você sabe. Você tem que ter raciocínio rápido e tudo. Eu assim, na escola, assim, eu tive essa base boa, eu sempre tive um raciocínio muito rápido, muito, muito rápido. Engraçado, às vezes tem coisa que não me interessa, eu não presto muita atenção, mas meu raciocínio é muito rápido. E você está falando da Maria Mendonça, da Joana Mendonça. Maria Mendonça foi minha professora falar que era brava, né? E Diz que a Maria Mendonça era mais brava que a Joana. então, ela era professora de matemática e ela gostava de mim, porque eu era muito bom. Só que eu nunca fui aquele estudiosão, eu era ficar ali terceiro, estava ali nas pontas, mas eu Não fui era o sempre. melhor. Eu era aquele que estudava só. Ah, tá bom, isso aqui já dá para mim passar, entendeu? Mas em matemática eu sempre fui muito rápido. E quando você desenvolve raciocínio rápido, às vezes a gente tem que se corrigir porque a gente tem dificuldade de conversar com as pessoas, porque você está desenvolvendo um raciocínio rápido. Aí a pessoa vem e fala assim, é mais isso, isso. Falo, não, se eu estou falando aqui, é porque isso está implícito, já é óbvio lá atrás, entendeu? Você começa até a querer completar a frase da pessoa. Né? Exato. A pessoa tá falando, você já está completando. Nossa, eu sou assim. Então eu sou ansiosa. Sim, mas isso é um pouquinho diferente, porque assim, isso é quando assim, você está querendo ler o que a pessoa falou. O que eu estou falando é assim, você está desenvolvendo um raciocínio, por exemplo, eu estou indo daqui, no raciocínio, daqui para Ituiutaba. Aí, a hora que você está chegando em Ituiutaba, o cara faz uma pergunta lá de Santa Vitória. Tipo assim, cara... Você já está lá na frente. Como que eu estou chegando em Ituiutaba se eu não Quando você passei está por vindo com Santa a Vitória? farinha, eu estou com o bolo pronto. Como que eu estou chegando em Ituiutaba se eu não passei por Santa Vitória? Entendeu? Então, assim, aí você vê que a pessoa... E aí, isso a gente tem que exercitar. Não praticou a escutativa. Né, que é... Assim, mas assim, isso também a gente tem que entender, porque cada um tem seu tempo, cada um... Né? E em outras... Até a questão de evolução, né? A gente falou, eu não sei se Sim. você acredita nisso, Demais. mas assim, cada pessoa que no planeta Terra tem um grau de evolução. Em vários estágios. Exatamente. Então, você tem que estar apto a lidar com quem está É. num grau de evolução maior que o seu e um que está em um grau de evolução menor. Sim. E quando a gente fala evolução, é evolução como ser humano. Sim. Não é que a gente está diminuindo a pessoa, que ela é Claro, de claro, forma claro. alguma. É evolução mesmo. E, por exemplo, assim, quando a gente fala nisso, às vezes essa mesma pessoa, ela tem algumas qualidades, cara, que elas estão, assim, anos-luz na sua frente, entendeu? Isso que é interessante, por isso que a gente não pode julgar, não é? É duas coisas que, assim, eu tenho tentado, que nós todos, seres humanos, a gente tem essa tendência natural. Duas coisas que eu tenho tentado evitar. Uma é de reclamar. Porque se a gente reclama, nada, você só atrai aquilo Eu estou negativo. tentando também. E a outra coisa é julgar. A gente tem essa tendência natural, né? Automática. Eu estou tentando, mais que julgar, tenho tentado entender, sabe? E é bacana, porque você começa a ver um lado que você não via antes. É a famosa empatia. Sim, A famosa empatia, você se colocar no lugar da pessoa, né? Para entender o porquê dela estar agindo dessa maneira. Você lê muito, Alexandre? Cara, eu teve uma fase que eu li assim mais novo. Ultimamente eu ando relapso, eu estou devendo leitura assim. Então você volta a ler. Mas eu me informo muito assim, sabe? Um assunto, eu pesquiso, eu leio. A leitura é boa até para o cérebro. Por exemplo, o curso que eu fiz, economia era muito denso, muito, muito. Para você ter uma ideia, tinha provas que a gente começava 8 horas da manhã e terminava meio-dia na faculdade. E com os livros do lado, você podia consultar. E boa parte dos alunos não dava conta. Mesmo com um livro. Mesmo com um livro, não é? Então, assim, é muito denso. Aí você tem que raciocinar, fazer conclusões e análises. Então, assim, esses dias pensando,
eu fui analisar, se você me perguntasse assim, o que você aprendeu com a faculdade? Para mim, seria assim, de cara, aprendi a pensar. Eu tive alguns professores muito bons, sabe? Então, assim, sociologia, tudo. E quando eu perdi meu pai, aí vem aquele choque, e aí você começa a questionar a vida. Aí na sociologia você aprende um pouco que é dialética, paradigma, aquelas coisas ali e tal, metafísica. Sim. E a gente começa a entender um pouco. Então, assim, aprender a pensar é assim, eu acho que é o caminho é uma porta, sabe? É uma porta que você atravessa. Tem pessoas que vai morrer com 100 anos e não vai conseguir atravessar. E tem pessoas que têm um dom que vai passar com maior facilidade. Você vê isso, por exemplo, na religião, você vê pessoas que conseguem fazer isso na política, no comércio, e no meio acadêmico. No entanto, acontece, você vê muitos especialistas, estudiosos e tudo, mas os caras são bitolados. Isolado. Eu estava lendo um livro que ele fala sobre a comunicação pós-pandêmica. E uma das questões que a autora desenvolve, Abordou. que ela aborda, é que para que o ser humano continue evoluindo a partir desse momento, ele precisa reaprender a aprender, a se colocar numa posição de um aprendiz constante. Porque a partir do momento que faz justamente o que você falou, você se coloca numa posição em aqui eu já sei, Ah, a não. minha atitude é certa, acabou. Realmente você não tem o que fazer mais. Se você não entender que você precisa se desenvolver, precisa aprender a cada dia mais, você não. Isso aí, assim, um dia um amigo meu me falou assim, rapaz, essa juventude, ela tá muito rápida nos dedos e lenta no raciocínio. Se observe justamente, querem coisas extremamente Pronta. rápidas, E prontas. prontas. Porém, quer uma entrega extremamente calorosa, afetiva. É, Você viu tanto que é diferente? Eu quero algo rápido, mas na entrega eu quero que seja caloroso. Como que eu gero isso? exato. Não tem como. Exato, não aprendeu a pensar. Eu vi também uma crítica interessante que é assim, as pessoas estão tão dependentes das redes sociais, que assim, se tira teve um experimento, um filme que tira a rede social um mês da pessoa. Aí a pessoa começa a se sentir assim, nossa, eu tenho que voltar porque senão eles vão esquecer de mim. Ou seja, a pessoa, se ficar sem rede social, ela vai deixar de existir aquela pessoa ali, mas a essência da pessoa não é ali. Então, assim, de certa forma, a sociedade está meio que deixando de existir, entendeu? Você pega, por exemplo, é a questão do algoritmo, né? O Aham. algoritmo leva as pessoas a terem esse tipo de atitude. Ela é você a bitolar cada vez mais, Isso. né? Por exemplo, se você pegar seu celular e começar a ver vídeo só de meme, só vai aparecer Esse meme para meme. você. E quando você perceber, aqueles 5 minutos se tornaram horas. E Exato. você não percebeu. E você, não, e o seu mundo parametrizou naquilo ali, né? Você ficou parado ali, Você não não desenvolve evoluiu. mais. E você não aprendeu o quê? A pensar. Se você não aprende a pensar, a raciocinar, você não evolui. Então, assim, porque tudo está pronto. Vem, assim, Mostra pra gente até aqui. o meme. Vem aqui, a piada, já tem uma conclusão daquela piada, que é uma piadinha, quer dizer, alguém já interpretou aquilo para você. Você consegue trazer para nós o que é esse pensamento crítico? Como que você consegue desenvolver esse pensamento, essa conexão? Por várias vezes aqui durante a entrevista você deu exemplos, né, que você pegou situações totalmente separadas, mas que no fim do dia você conseguiu fazer um elo. Como que você consegue desenvolver esse pensamento? Olha, a primeira coisa para você, assim, no meu, que eu acho, né, do meu ponto de vista, a primeira coisa que você saber se uma coisa está certa ou está errada, para mim, é você entender muito daquilo, sabe?
é você estudar. Então, por exemplo, eu antigamente e tal, eu assinava a Veja e tal. Quando você entra num jornal, que antigamente para a gente, assim, estava no jornal, era, nossa. Então, quando você entra num assunto, aí você pega o cara, o especialista tal, né? Aí você vai ler a matéria, se é um assunto que você domina. Fala, não, peraí, Tá esse, errado. esse aqui não é assim, não, esse cara está errado aqui. Então, quando você domina muito o assunto, então a coisa que eu acho bacana eu falar aqui é o seguinte: as pessoas estão questionando muito essa ideologia, esse politicamente correto, esse feminismo, estão corrigindo muito as verdades. Acho que um dia nós falamos, né? Como você sabe que uma verdade é verdade? A verdade ela tem três características assim que eu vi. A verdade, ela é verdade para mim, para você, para ele, para ela. Ela é verdade aqui, ela é verdade nos Estados Unidos, para o japonês, para o árabe. Em todo Ela, lugar. ela é impessoal, ela é atemporal. O que é verdade 2.000 anos atrás, que é verdade hoje, que daqui 2.000 anos vai ser. E ela é verdade, ela não tem lugar, ela não tem tempo e ela não tem pessoas. Ele é temporal. Então, por exemplo, se você pegasse uma pessoa que roubou, matou lá na época de Cristo, era errado. 1.000 anos atrás era errado, hoje é errado, tal. Aí alguns questionam assim, falam, mas tem uma cultura que faz. Não, ela não é uma verdade. Aquela cultura está baseada em uma coisa que não é verdade. E tudo que não é verdade sucumbe ao tempo. Vou te dar um exemplo. A época da Inquisição da Igreja Católica, que queimava as pessoas, você lembra? Lembro. E aquilo tanto não era verdade que, com o passar do tempo, aquilo acabou. Porque se não acaba aquilo, quem ia sucumbir era a própria Igreja Católica. Então, as verdades, né? Eu falo as grandes verdades. Então, quando nós estamos num momento que a sociedade parece que ela evolui, ela volta, ela cai e tal. Nós estamos num momento assim de questionar muitas verdades, relativizar as verdades. Por exemplo, está questionando a família hoje, está questionando a propriedade, está questionando o certo, o ser, o homem ou mulher. Quer dizer, eu sou muito. Dentro de mim, sempre, desde criança, meus amigos, os mais diferentes, né? Podia ser gay ou não sei o quê, qualquer coisa. Eu nunca tive discriminação. Mas não era por causa politicamente, que isso nem não existia, né? E eu nem entendi o que era isso, né? Era por Porque você mesmo, né? Então, esses dias eu estava vendo uns vídeos engraçados dos Trapalhões. Se fosse hoje, eles não poderiam fazer aquelas E os piadas. Mamonas Assassinas? Então, Deus me então, livre. então eu acho assim, quando uma sociedade está questionando a verdade, isso não vai acabar bem. Aí são alguns sinais de que assim, nós estamos num ponto muito baixo do ciclo que está perto de virar. Então, assim como você disse aí que se você está com dificuldade grande, você sabe que vai vir, você sabe que vai vir Uma vitória uma grande. vitória. Quando está muito ruim, a sociedade está questionando valores que, por exemplo, a família é a célula da sociedade. Se você, por exemplo, um cara quando ele sai cedo para trabalhar, ele às vezes é humilhado, ele faz um esforço físico que, que ele não quer, ou se esforça, é ruim para ele, às vezes ele é maltratado ali. Ele não faz isso por ele. Ele faz talvez pela mãe, pelo filho, pela irmã, você entendeu? Então, se você for analisar, a família assim, é aquela célula que assim, acho que ela lubrifica toda a sociedade, sabe? Então, assim, as crenças. Então, eu acho muito estranho questionar essas verdades. Não acho que isso vai. Só que assim, não vai longe para a gente, né? Mas assim, o tempo de Deus, o tempo das grandes questões, a gente não conhece, né? Mas você Mas falou chega uma assim, hora que tem fim. sim.
e você... porque quando você vai na história, eu gosto de ver assim, você vê alguns filmes, algumas coisas que são história, você vê assim que muitas coisas que estão acontecendo já aconteceram lá atrás, né? São cíclicas. A Bolsa Exatamente. de valores, por exemplo, ela é cíclica. O gado, ele é cíclico. O quê? O gado, né? A O gado? criação, a forma de Nossa, gestão, por exemplo, totalmente eu vou falar cíclica. uma coisa para vocês, ó, como você disse, vai estar gravado. Nós estamos em 23. Daqui 2 anos, vai ser 25 para 26, vocês vão ver o preço que vai estar a carne. Muito cara. Vai bem cara, porque vai ser uma inversão de ciclo. Isso não tem a ver com o governo, porque assim, o ciclo ele atua na oferta. O governo ele atua, às vezes, se ele fizer Tenta bom ou contrabalancear ruim, ele isso, pode né? atrapalhar na demanda, né? Ele pode, se a economia estiver bem, estiver com boas políticas, você pode estar demandando mais ou menos, ou exportando mais ou menos. Mas na oferta, o ciclo pecuário é o maior. Assim, tem alguns fatores que ainda precisam ser consolidados, o abate fêmea e tudo, que já vem desde 21, 22, um abate bem elevado. Nessas fêmeas, esses filhos dessas fêmeas que foram abatidos não vão estar no mercado agora, que é 2024, 2000, que é bezerro, que seria garrote, boi para em 25 para 26. Eles vão fazer falta no mercado. Em condições normais, se não vier nada de anomalia no mercado. Então, você vai estar até registrado. Se você lembrar, você vai ver daqui 2 anos, 25 para 26, o preço que vai estar. Vamos lembrar. E isso, para ser intelectualmente honesto, isso não tem a ver com o governo, entendeu? Então, assim, é o ciclo. Porque, por exemplo, você pega o frango. Com 60 dias você produz um frango, 60, 90 dias. Agora, para você produzir um boi, do dia que você tem que segurar a fêmea você tem que emprenhar a fêmea, vai mais 9 meses para esse bezerro nascer, depois mais 7 para ele desmamar, e nisso tem um índice que perde, que morre e tal, até ele virar um animal com 2 anos e meio, então vai 3, Nossa, é 4 muito anos. tempo, hein? É muito tempo. É demorado. É muito tempo. Nossa. Então você não inverte. Então, se você diminuiu a matriz, aí Vai ficar aí a escasso. hora que sobra o preço dele, aí começa a ficar interessante a cria. Aí o cara retém a fêmea. Aí o cara retém a fêmea. Aí no segundo momento, quando ele retém a fêmea, ainda fica caro o boi. Por quê? Porque tá bom, a fêmea, além dela, nesse primeiro momento, ela ajuda a subir. Por quê? Porque o cara reteve ela não foi para o abate. Se ela não foi para o abate, ela ofertou, ela não está disputando o abate com o boi. No segundo momento, ela ofertou muito bezerro, muito. Aí o que que acontece? O preço vai cair. Aí o que que o cara vai fazer? Aí vai ofertar a fêmea para o mercado, para abate. Aí ela vai ajudar a cair. Entendeu? Então isso Interessante. Totalmente. É. O mercado é muito interessante, né? é muito. E o mais. A coisa que ele falou, né? Entender o mercado. É o ponto. Isso que eu falo. E o mais magnífico que eu acho do mercado é que ele é soberano, sabe? A gente. Não adianta Você quer ver lidar uma com arrogância? porcaria. Você quer ver uma arrogância? Você quer ver uma arrogância do ser humano hoje? Achar que vai controlar o clima. Mas o povo acha isso? Ué, eu vi agora, esses dias eu vi uma Essa é uma novidade matéria pra assim, mim. não, é porque você não emite, você não queima, não sei o quê, para ter baixa emissão de carbono, porque para não ter o aquecimento global, porque os ciclos, assim, eu sou extremamente, eu te falei, não gosto de lixo, eu acho que as maiores poluições estão nas cidades, a gente tem que preservar, plantar, não é isso que eu estou falando. Mas eu vi uma manchete ontem, hoje está lá assim, porque nós estamos vendo o El Niño, né? E acelerado, porque que é o sol que aquece mais as águas do Pacífico que desencadeia tudo isso, né? Aí, aí tá lá a manchete. As temperaturas do Brasil estão acima do limite da Convenção de Paris.
Peraí, que tem a quer ver dizer isso? que reuniram os chefes lá, reuniram, ó, o clima lá não pode chegar nesse tanto. Ué, dá para entender Que isso? presunção, hein? Não, dá para entender isso. Porque, na verdade, fala assim, nós vamos acabar com... Não, é o contrário. O que vai acontecer? Ó, aqui já teve a época polar, já teve o aquecimento da Terra. Não, cadê os dinossauros? Acabaram. Sabe o que vai acontecer? Se acontecer, vai acabar os seres humanos. A Terra o planeta vai continuar. Vai continuar aqui. Eu acho que a gente tem que O fazer o problema é máximo para as viver pessoas melhor, para aceitarem cuidar da nossa casa, óbvio. Mas que arrogância é essa? Falar, ó, o Brasil está acima da meta da temperatura. É Oh, demais, né? você está entendendo Estão ditando as regras, né? você tá entendendo que eu estou falando de relativizar as verdades? A culpa disso é do gado, porque o gado dá muita emissão de CO2. É. Você entende? Então, Aí fala de desmatamento, mas, por exemplo, culpa do gado. a soja, tem um estudo da Embrapa, a soja casado com milho e plantio, eu vi um estudo que é assim, uma floresta nativa, ela capta, acho que em torno de 15 a 20 toneladas por hectare de CO2. Um pasto degradado, realmente acho que é umas 8 toneladas e tal. Uma lavoura, um pasto bem conduzido, isso é 20, 25. E uma lavoura bem conduzida, hoje você usa plantio direto, com palha, com todos os recursos tecnológicos, ela capta 30 toneladas. Beleza. Então, assim, existe tantas coisas que são muito mais ideologias ou interesses de países ou interesses de multinacionais. Por exemplo, essa fábrica de ONG que existe na Amazônia, por que não tem esse mesmo número de ONG no Nordeste? Lá tem muitas pessoas passando fome. E por que tem esse tanto de ONG, bilhões e bilhões, e os índios estão morrendo lá? Entendeu? Aí você vai lá em Londres, está lá a ONG, a ONG Amazônia, não sei o que, tá, bilhões, vem da Suécia. Aí você vai ver 80%, aí você pega a ONG, 80% é viagens, palestras, não sei o que. Sabe? Assim, esses absurdos. Então, assim, aí fala, ciência. Cara, enquanto a gente não levar a sério isso, quer dizer, vai ser ciência, então vai ser ciência, vamos ter qual que é a efetividade. Enquanto for ideologia, por exemplo, nós estamos, a Amazônia agora está batendo recorde de queimadas, né? Cadê aquela Greta? Cadê o Leonardo? Estão todo mundo Exatamente. caladinho. Por quê? Porque agora é um governo de esquerda. Eu não estou falando de política, mas estou falando de coerência, de lógica. Mas quando não você é? decide, por exemplo, falando de política, que você decide defender um partido, ou aquela pessoa que é muito apegado ao político, ela dificilmente vai enxergar Sim, quando ele sim. não enxerga. Exato. Por isso que eu falo assim, você não pode... Por isso que a gente tem que ter conhecimento. A gente não pode ter paixão, assim. Você tem que acreditar, ter conhecimento. Por isso que radicalizar, seja na religião, seja no futebol, seja na política, só de você ser radical, você Não já é perdeu a assim. razão. Hoje, por exemplo, se eu tirar tudo que você tem, você consegue conquistar tudo de novo, porque você não perdeu sua essência. Isso. O que o Alexandre não depende do material que ele possui. Tá dentro de você. Você falou, ó, eu vou te falar o que aconteceu agora. Você falou aí, eu juro por Deus, cara, vê um flash assim, cara, eu vou vender espetinho, começa aonde? No fração de segundo. Eu não pensei, juro por Deus, eu não pensei assim, eu vou reclamar, sabe, sei lá, eu vou buscar coisa no par, não interessa, eu vou fazer Fazer alguma coisa. eu vou começar, entende? Isso assim foi, assim, flash, assim, sabe? Se perder tudo, eu pensei, como é que eu começo? Onde que eu começo de novo? Antes de você falar. Então, assim, eu acho que esse é o caminho, essa que é a mente, essa é a virada de chave que a gente tem que tentar levar para as crianças, sabe?
Por isso eu acho assim, aconteceu um fato esses dias, eu acho que eu cheguei a comentar com você. Quando eu saí à noite, eu estava chegando, na verdade, à noite, tinha acabado a energia. Aí cheguei que tinha, aquela notícia tinha prendido aquelas enfermeiras, Sei, daqueles sei. escândalos e tal, e estava tudo apagado ali. Aí eu cheguei e falei assim, eu vou comer alguma coisa, vou jantar. Cara, eu parei assim, aquele escuro, eu falei, gente, sabe que energia ruim assim? Eu falei, cara, não pode ser assim, isso aqui não tá certo ser assim, sabe? Tá ruim, por que que... E aí, de repente, já teve, você vê como as coisas mudam, né? Teve, na associação, graças a Deus, você vê, a associação tem 30 anos, eu tô com a sede praticamente pronta. Está pronta, estou esperando o eletricista fazer alguma coisa. Em breve a gente vai inaugurar. Tá aí, estamos aí fazendo curso, vocês com essa iniciativa aqui, porque isso aqui tem um alcance muito grande. Então, acho que a gente até dá uma sugestão, pegar a secretária de educação, que parece que é bem interessada, e juntar. Não existe lugar nenhum do Brasil e do mundo que uma cidade ou um povo não vá para frente se o poder político e o poder público e o setor privado não estiver alinhado. Não vai. Se você pegar assim, exemplos como Uberlândia, que é uma cidade extremamente... Você pode ver Uberlândia, pode ter a política ali e tudo, mas na hora, se Uberaba for pegar o povo de Uberlândia, junta tudo para eles. Já está aí Rio Verde, e um exemplo assim, que está muito, muito em evidência em Goiás, que é a Aparecida de Goiânia. A Muito bem. Aparecida de Goiânia está com Muitíssimo. 11 distritos Industriais. industrial. Então, assim, começou, e foi um trabalho que começou lá com, acho que até foi o mérito do Maguito lá, quando ele foi prefeito, e os empresários, conheci alguns empresários lá. E por coincidência, como eu sou presidente da Associação Comercial, nós tivemos um congresso agora, sei lá, umas 3 semanas atrás, não lembro, 4, e foi lá em Caldas Novas. Mas eu já conhecia ele, né, de outros encontros. O presidente lá é uma curiosidade, de Aparecida de Goiânia, ele chama Leopoldo Moreira, é Olha, neto do Leopoldo Moreira aqui, que foi fundador, primo primeiro do Marquinhos, do cartório, né? Faleceu. É bacana, gente boa. E por coincidência, ele tem um podcast, chama Podstar. Bacana, entendeu? vamos fazer uma parceria, pode estar. Vou botar que eu faço melhor no dia. Fechou? É bacana ele. Assim, então são curiosidades, né? Por isso você andar. Aí eu, por exemplo, sempre fiz parte da diretoria da associação, mas nunca quis ser presidente porque eu não tenho tempo, assim. E eu não gosto de pegar uma coisa e não fazer bem feito. Mas, enfim, aí Então, se deu você a fosse vida. prefeito dessa cidade aqui, você ia dar seu nome. Aí ia mudar, assim. Você ia fazer valer. Sim. Ah, não, ixi. E você já pensou em mexer com política? Eu já sempre trabalhei nos bastidores, sabe? Já tive, assim, época, eu, assim, até pensei, mas ultimamente, eu acho que, assim, sabe, o mercado, essas coisas, a conquista me deslumbra muito, assim. Mas a política, eu acho muito bacana, acho fundamental a gente participar, mas eu mesmo à frente, assim, eu não tenho. Assim, eu vou te falar, até eu fico um pouco, assim, impressionado com o apego que as pessoas têm assim ao pseudo-poder, sabe? Ai, porque eu vou ser prefeito e tudo, tal, que eu acho bacana, tudo. Mas tem pessoas que querem que a 99% simplesmente pelo status de ser, sabe? Não quer fazer, né, o bem. Não, eu vou te falar a minha experiência. Eu participei de umas 6 campanhas políticas, assim, meio que coordenando. Eu lembro que eu ganhei 4 e perdi 2. Aí
se você está ali com um grupo de pessoas, não, porque a gente tem que ganhar, porque está lá, está isso, tal, a gente tem que mudar isso, tal, e as pessoas junto com você. Aí, pá, vai que você ganha. Para te falar a verdade, as minhas decepções foram nas que eu ganhei, não nas que eu perdi. Porque a pessoa mostrou o verdadeiro lado. Aí você ganha, tá? Aí passam uns meses, você vê, eu não negocio com a prefeitura, o meu ramo é diretamente ligado, até estão, né, tentando aí, estou com esperança boa, assim, o Alisson está querendo mostrar serviço e tal, tomara que consiga, né, ter uma visão diferente, mas enfim, aí passam 6 meses, né, esquece, eu vou cuidar da minha vida. Aí você vai ver aquelas pessoas que estavam do seu lado lá, questionando, indignado, porque o cara estava tendo isso e fazendo isso errado, isso, ele está fazendo a mesma coisa. Aí você vai enxergar assim, pô, esse cara, ele não tá indignado, não é porque é errado. É porque não era ele. Não era para ele, era para o outro. A teta não estava na boca dele. Infelizmente é isso. Aí você vai decepcionando, cara, sabe? Você vai decepcionando. E assim, eu acho isso bom, que eu posso ajudar, sempre que eu puder, eu vou ajudar. Eu sou, assim, criado, sou apaixonado aqui em São Simão. Mas, assim, eu não tenho esse deslumbre, assim, sabe? Essa E necessidade. se Tem for gente para que se entrar, é necessita. para fazer alguma coisa. Sim, Não uma para. pessoa como eu, se entrar, vai acontecer duas coisas que eu te garanto. Eu vou decepcionar muito e vou arrumar muito inimigo. É igual eu também. Se eu fosse Porque prefeito daqui, ia ser um mandato só. eu não aceito certas coisas, sabe? É difícil. É índole que você tem, você carrega. Vamos candidatar a ser de prefeito e eu de vice. Tá. Aí você vai ver o pau quebrar. Mas sim, eu tô com uma boa esperança, acho que vai bem. Vai sim. Alexandre, nós estamos inteirando aí praticamente 2 horas de entrevista. Gente, 2 horas? 2 horas. Quase 2 horas. Oh, é até ruim, então ninguém vai querer assistir esse papo. Vai. Eu falo 2 horas, não, nem cara isso Nossa, não. gente, que é isso? beleza. Cara, e olha Tá vendo a conversa fluindo? e olha que eu não falei Nem um mas- terço. Senta. Mas você guarda um pouquinho pro próximo. A entrevista chega no final, a minha voz vai voltando. É brincadeira, né? É brincadeira. Mas enfim, para a gente poder encerrar com chave de ouro, deixa uma mensagem pra gente aí. Eu sei que tem muita coisa pra gente falar. Deixa o convite aberto para próximas entrevistas. Tem muita coisa pra gente discutir. A gente não discutiu nem 10%. Eu sei disso. Mas traz um pouquinho do que o Alexandre, que viveu toda uma vida aí de batalhas, mas principalmente vitórias, mas vitórias, porque se baseou na honestidade, no trabalho, na vontade, no querer, no foco, na determinação, na paixão. Para as pessoas que querem estar onde você está um dia, para saberem que caminho que elas precisam tomar para chegar lá. Olha, assim, primeiro eu agradeço vocês pela oportunidade, por estarem assim e ainda aguentar eu falar. Até porque, além de ser 2 horas, foi um dia que vocês falaram Não, menos, mas né? tá ótimo. Então, Foi por aí ótimo. você viu o tanto que eu Gratidão. falei. Foi ótimo. Eu acho que se o pessoal tivesse ouvido só minha voz, que ele estaria tudo grilado. Eu Mas- tô adorando a conversa. Por mim, eu ficaria aqui. Mas, enfim, a mensagem que eu tenho é assim como eu disse que sempre foi contra, cara, que isso sirva principalmente para todos, mas principalmente para os jovens aí. Olha, se você tiver vontade, certeza que você quer, vai em frente, que uma pessoa quando quer e tem vontade e se dedica, eu falo assim, e se tiver com Deus, é praticamente assim indestrutível. Olha bem, eu não estou falando que é fácil, mas eu falo que vai e consegue. Você pode ser o tamanho que for, do jeito que for, e o que for, o que você quiser, você consegue. Só que você tem que ter foco, determinação, vontade. Assim, eu até vou abrir um exemplozinho então, no final. Em 95 eu sofri um acidente. Acho que eu tenho até foto. Depois, não sei se cabe, né? Depois, se quiser Se mostrar. quiser mandar, eu coloco. Aí
bati de frente, assim, tava indo, pra você ter uma ideia, eu estava indo para a fazenda mostrar um serviço para um cara num domingo de manhã. E assim, foi um acidente, né, machuquei, tem 12 parafusos na perna aqui, tem dia que até manca um pouco. E aí eu estava pensando esses dias, o que é vontade? Tinha comprado trator e estava gradeando, preparando a terra, e nesse lugar é uma terra bem arenosa. E aí eu fiquei uns 4 meses, sabe? Aí, sei lá, quando eu comecei, um motorista dirigindo, que eu não podia dirigir, indo para a fazenda, e de muleta e tal. Esses dias eu estava lembrando. E ali, quando fazendo curvas o terraceador, a roda guia ali, às vezes corta uma fundura assim, uns 50, 60 centímetros, e a terra bem arenosa. Aí esses dias eu estava lembrando, eu li, ó, o trator eu lá, a muleta, cara, afundava assim, ó, um meio teu lá e eu de muleta ali, Mas no você meio ia. da areia eu estava lá. Então, assim, isso é vontade, tá? Eu acredito nisso. Quando você tem vontade, cara, assim, e se você tiver Deus, ninguém, nem outras pessoas que vão torcer contra ou vão te falar, ninguém te segura. Então, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem assim, acredite e vá em frente. Cara, não pensa 2 vezes. Repensa tudo assim, qual vai ser a forma certa de fazer, qual que vai ser o caminho, mas não desista e não tenha medo. Não estou falando que vai ser fácil, mas quanto mais difícil, mais saboroso é, sabe? Quando você conquista. E outra, não pense em dinheiro. Dinheiro, você tem que pensar enquanto combustível para você tocar o seu negócio. Mas não pensa que, por exemplo, um pensamento que eu nunca tive na minha vida foi de aposentar, porque assim, já pensou quando você acumula toda a sua experiência, a sua expertise, você se torna quase como uma biblioteca, aí você vai para dentro de casa, é aí que Sem é a hora de graça, você né? compartilhar, não é? Assim, se eu, sei lá, se eu chegar aos 80 anos, eu penso trabalhar. Claro que no ritmo de um homem de 80 anos, mas eu quero trabalhar, entende? Então, assim, essa talvez seria a minha mensagem. Eu não vou esticar muito, não, porque nós já estamos. Mas é Gratidão. isso. E, assim, agradecer vocês, foi muito bacana. Que é isso? A gente que agradece. O Juliano aqui, a Viviane, bacana Você demais. que é bom de conversa, tem que vir Aliás, de novo. eu ia falar, pessoal, vocês têm que vir aqui, viu? Muito bacana aqui. E o trabalho deles é bem legal mesmo. Excepcional, estão fazendo um trabalho com muita qualidade aqui. Não, e que economia que não dá também, Sim, né? e financeiramente é extremamente viável. Muito. Muito. E para vocês, eu queria deixar assim uma mensagem que vocês têm uma ferramenta poderosíssima. Eu tinha falado antes, assisto vários podcasts, o de vocês não está perdendo nada para podcasts assim que tem em São Paulo, no Brasil inteiro. E assim, vocês podem ajudar muitas pessoas, a sociedade, principalmente a nossa cidade. E lógico, quem estiver fora e estiver ouvindo, e se a gente falou alguma coisa que seja de proveito para quem está lá ouvindo isso, né? Gratidão. Parabéns para vocês. Isso aí foi o Valeu. melhor da noite, né, Starley? Gratidão. Valeu. Um elogio desse, a gente Não, fica muito satisfeito, porque a não. gente faz com as ferramentas que a gente tem Sim, e a claro. tendência é melhorar. E é Sim. igual você falou, que o que a gente quer, a gente pode conseguir, eu tenho certeza que o que depender de mim para esse programa ficar cada dia melhor e mais reconhecido, ele vai ficar. Eu vejo ele lá na frente, daqui a algum tempo, nacionalmente conhecido. E eu com tenho fé que certeza. isso vai acontecer, porque eu tô com muita vontade de fazer ele. Ó, se partir de mim, pode deixar. O que eu pegar aqui, eu vou ficar divulgando, passando para Gratidão. todos. Ah, só o meu que eu tô com um pouco de vergonha, porque eu passei do horário, né, velho? Mas o pessoal põe na velocidade 1.5 e dá tudo certo. Pode pôr no 2.0 turbo. É Mas bom que valeu, assiste gente. mais vezes. Esse aqui tem entrevistas que você tem que assistir 2, 3 vezes. A cada vez que você assiste tem conteúdo novo, você aprende você coisas vê. novas. Isso é bacana demais. Então, mais uma vez, a gente agradece pela sua presença, pelo seu tempo. Eu tenho certeza que as pessoas da cidade que não te conheciam mais a fundo assim devem ter ficado satisfeitas Imagina, de assim. conhecer a sua história, sua trajetória, seus pensamentos, né? Tudo isso. E assim,
tem muita coisa que fica, né? Tem tanta coisa que a gente vai esquecendo de falar, tem umas coisas bacanas. Mas né? é bom você deixar. Mas foi bom, assim, porque, sei lá, se as pessoas acharem, e outra que você tem a caixinha, se quiserem criticar e tudo. Você sabe o que porque que a eu queria gente ter sabe. feito? Eu queria ter aberto a caixinha para o pessoal mandar pergunta para você. Ah, seria Só que eu não legal. consegui. Eu fiz na do José Manuel, que foi a última que a gente Sim, fez, sim. mas a sua eu não consegui. Não, eu fui lembrar, já estava tarde Sim. de abrir a caixinha e eu estava hoje trabalhando muito na edição. Mas para a próxima vez que você vier, porque vai ter a segunda vez, com certeza, Se Deus quiser. eu vou abrir e aí a gente vem mais direcionado. A gente vê o que o pessoal quer saber, as dúvidas. Sim, sim, sim. Mais Né? bacana. Bom demais, gente. Gratidão. Parabéns. Gente, muito obrigada. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada por você que ficou aí até o final assistindo. E até a próxima. Tchau, tchau. Legal. Tchau, tchau.